Amém, já está conectada. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus, pessoal do Instagram, a paz do Senhor Jesus, pessoal do YouTube, a paz para o pessoal do Meet, a Dona Maria, a Maria Oliveira, a Lucileia, a Silvana, a Luciene, a Dorinha, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz para quem vai depois ouvir aí pelo áudio, né, pelo áudio enviado nos grupos, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai andar um pouquinho na história. Hoje a gente vai ver uma passagem aqui de uns 7 anos, tá bom, gente? Então hoje vai passar um tempinho aí na história. O rei da Assíria vai mudar, tá? Então era o rei Sargão, a gente tinha falado sobre ele na aula passada. Falamos bem pouquinho, só vimos ele um pouquinho na Bíblia ali na passagem do livro de Isaías, né? Então a gente lembra que Salmaneser foi o que conseguiu fazer com que o reino norte fosse um reino tributável, né, tributário da Assíria. Então Oséias se rebelou contra Salmaneser, ele não quis mais pagar tributo. Aí Salmaneser foi quem fez o cerco, né? E então Salmaneser conquistou o reino norte, levou todo mundo cativo e morreu, né? A gente falou sobre isso na aula passada, uma morte meio estranha ali, né? Era muito comum nessa época, né, matar irmão por causa de trono, matavam até pai por causa de trono, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Matava até pai por causa de trono, né, para pegar o trono. A gente lembra de Absalão, né, tentando matar Davi por causa do trono. Então era muito comum isso nessa época. E aconteceu isso com Salmaneser, né? Salmaneser ele reinou. Quando você vai estudar a história ali dos reis da Assíria, você vê que Salmaneser ele reinou só por 5 anos. Né? Na história da Assíria só tem os 5 anos de reinado de Salmaneser. E então o irmão dele, chamado Sargão, é que começa a reinar, tá? Então na aula passada a gente falou um pouquinho sobre Sargão, né? E hoje a gente vai falar sobre o filho de Sargão, tá? Então é o filho de Sargão agora que surge, chamado Senaqueribe. E esse rei, ele é um rei muito importante para a gente que está estudando a história de Israel, né? Estudando a história do povo de Deus e estudando a Bíblia, né? Que é nos leva a conhecer mais quem é Deus. Então, Senaqueribe é muito importante, por quê? Porque Senaqueribe, ele vai ser um rei que vai trazer um movimento muito grande ali em Judá, né? O rei da Síria, chamado Senaqueribe, ele vai invadir Judá e ele vai conquistar algumas terras em Judá, tá? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Senaqueribe, ele é um rei que ele fez alguns acréscimos para a Síria e ele acabou mudando a capital da Síria. Foi durante o reinado de Senaqueribe que passou a ser em Nínive, tá? Então, até então, Nínive não era a capital da Síria. Até esse momento da história que a gente está estudando. Não era Nínive, tá? Então, a partir de agora, a partir de Senaqueribe, é que Nínive passa a ser a capital da Síria, tá bom? Então a gente vai ver isso agora, tem bastante coisa pra gente falar sobre Senaqueribe e pra gente entender esse pulo da história que vai ter agora de uns 7 anos que a gente vai fazer, tá bom? Então amém. Eu vou orar agora e a gente começa a estudar Isaías 22. Amém. Deus, obrigada, Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, obrigada. Deus, nos permita conhecer a tua verdade, nos permita entender, meu Deus, a tua palavra. Ó Senhor, nos permita experimentar o bom gosto que ela tem. Oh Deus, abra as nossas mentes, os nossos corações para que venhamos a receber a tua mensagem de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Deus, que toda dúvida que venha a ser gerada, que teu Espírito Santo venha saná-la, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Derrama sobre nós da tua graça, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa iniquidade, as nossas transgressões. Perdoa-nos, Pai, porque nós somos falhos, nós reconhecemos a nossa condição de miserabilidade, nós reconhecemos que pecamos contra Ti, meu Deus, quando pensamos o que não deveríamos ter pensado, quando dizemos o que não deveríamos ter dito, quando sentimos o que não deveríamos ter sentido, nós já pecamos, Deus, e nós reconhecemos isso e nós clamamos e imploramos pela tua graça e pela tua misericórdia para que o Senhor não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai. Porque o Senhor um dia disse isso, que o Senhor não é aquele que retribui segundo os pecados,
mas o Senhor é aquele que abençoa até 1000 gerações daqueles que te buscam. O Senhor é aquele que tem prazer em um pecador arrependido. O Senhor é aquele que recebe com alegria aquele que se arrepende. Então, meu Deus, nós nos arrependemos neste momento de todos os pecados, de todas as vezes que nós te envergonhamos, de todas as vezes que nós te decepcionamos, Deus. Nós nos arrependemos e pedimos perdão a Ti, Senhor. Nos ensina a sermos melhores, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina a Tua bondade, nos ensina a Tua benignidade, nos ensina o Teu perdão, para que possamos praticá-los, Deus. Nos ensina os Teus preceitos, os Teus mandamentos, para que venhamos a andar nos Teus caminhos. Deus, endireita as nossas veredas, Pai. Nos guia, nos conduza, meu Deus, nessa jornada. Ó Senhor, dê ordem aos Teus anjos acerca de cada um de nós, para que eles nos protejam dessa batalha que não vemos, Deus. Amém. Porque maior é aquele que conosco está, Deus. Senhor, nós confiamos a Ti tudo o que temos, tudo o que somos. Nós depositamos em Ti a nossa confiança e a nossa esperança. Não há nenhum outro em que esperamos senão em Ti, Deus. Oh Deus, não há nenhum outro para quem que queiramos e que vamos pedir socorro a não ser o Senhor, porque só Tu podes nos socorrer e nós reconhecemos isso. A nossa confiança, Deus, não está na riqueza, não está no ouro, não está na fama, não está em nada dessa terra, mas a nossa confiança está em Ti, Deus. Oh Deus, sonda os nossos corações e realiza os desejos da nossa alma, porque o Senhor disse que não é só um Deus, mas também é um Pai para cada um de nós. E o Senhor também disse que tem prazer em dar o que o seu filho pede. O Senhor um dia disse que jamais brincaria com nossas orações. O Senhor um dia disse que jamais daria pedra para um filho que lhe pede pão. Então, meu Deus, é nessa palavra que nós cremos, é nesse evangelho que nós cremos e é por essa esperança que nós ansiamos, Pai, por ter as nossas orações atendidas por Ti, Senhor. Amém. Que o Senhor, meu Deus, estique a sua paciência para conosco, porque nós precisamos dela, Deus. Nós precisamos da tua paciência, seja paciente para conosco. Amém. Deus, que o Senhor volte para cada um de nós com o seu olhar bondoso, o seu olhar de amor, o mesmo olhar que fez com que o Senhor decidisse entregar o seu único filho por cada um de nós, o mesmo amor que despertou essa vontade de se entregar por nós. Nós clamamos por esse amor hoje, para que Ele, meu Deus, seja sobre nós. Nos permita experimentar da Tua bondade, Deus. Tudo que nós mais queremos neste mundo é experimentar da Tua bondade. Oh Deus, amém. Oh Senhor, faz o extraordinário em nossas vidas, Deus. Faz o impossível acontecer, porque nós cremos em Ti e para Ti nada é impossível. Mostra ainda hoje, meu Deus, que o Senhor ainda faz os mesmos milagres. Mostra para esse povo que Tu és conosco, Deus. Amém. Usa as nossas vidas como um testemunho do Teu poder. Amém, Deus. Amém. Senhor, obrigada. Obrigada por esse amor tão grandioso. Obrigada por toda a força que o Senhor nos dá, porque o Senhor é o único que dá forças ao cansado. Obrigada por nos pôr de pé, Deus. Obrigada. Obrigada por todo esse amor que nos faz querer levantar todos os dias e seguir essa batalha e continuar de pé. Obrigada, Deus, por essa esperança. Nós vivemos pela alegria da esperança de um dia olhar a Tua face, contemplar a Tua face, Deus. Amém. Amém. Nós ansiamos por isso. Senhor Jesus Cristo, o Senhor disse que o Senhor estaria à direita do Pai e que lá o Senhor seria o nosso advogado junto ao Pai, que o Senhor intercederia por nós. Quando nós orássemos a Deus e o céu parecesse estar de bronze, o céu parecesse estar fechado para nós e parecesse que Deus não estivesse nos ouvindo ou nos atendendo, o Senhor disse que poderíamos clamar a Ti, Jesus, que o Senhor falaria por nós junto ao Pai. E nós sabemos que tudo o que o Senhor pede, o Pai dá. Amém, porque o Pai tem prazer em lhe dar aquilo que o Senhor pede, Senhor Jesus. Então agora, Senhor, nós pedimos
que o Senhor interceda por cada um de nós junto ao Pai, para que neste momento o Pai ouça todas as orações que nós um dia fizemos e ainda não foram atendidas, para que Deus possa, neste momento, ouvir cada uma daquelas orações e principalmente as orações que fizemos cheios de lágrimas, orações em que não tínhamos palavras para dizer o que sentíamos, orações onde eram só soluços, só gemidos. Mas, Senhor Jesus, nós sabemos que o Pai é aquele que consegue desvendar o gemido, que consegue decifrar o choro da alma. Ó Senhor, intercede por nós junto ao Pai, para que o Pai atenda as nossas orações e mostre a bondade dele sobre nossas vidas, porque nós queremos experimentar da bondade do Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por todo o sacrifício que o Senhor fez por nós. Nós jamais teremos noção do quanto foi custoso, mas nós reconhecemos que o preço foi alto. E obrigada, 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 Senhor Jesus, por nos tornar filhos, por morrer naquela cruz para que nós pudéssemos nascer. Obrigada. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te amamos. Amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus. Que nada nos falte. Que Deus supra todas as nossas necessidades. Amém. Amém, amém, amém. Então a gente vai agora para Isaías 22, tá? A gente lembra, a gente estava antes em qual momento da história? A gente estava quando o Reino Norte foi levado pela Síria, tá? E isso aconteceu quando? No ano 6 do reinado de Ezequias, tá? Então a gente estava no ano 6 do reinado de Ezequias. No ano 14 do reinado de Ezequias, passa 8 anos, né? Depois da tomada do Reino Norte, passa 8 anos. No ano 14 do reinado de Ezequias, vai ter uma invasão em Judá. E um novo rei da Síria surge, chamado Senaqueribe. E esse rei invade Judá e conquista algumas terras em Judá, esse rei, tá? E agora a gente vai para esse momento da história, tá? Então, eu não sei ao certo se aqui seria já o ano 14. Vamos imaginar que seja o ano 13, tá? Porque vai ter um tempinho ainda de história aí pra gente ver. Mas já tá entrando nessa história que Senaqueribe tá invadindo Judá. Porque a gente vai ver que o reino de Judá já tá sendo invadido, tá? Mas ainda não tá chegando ainda em Jerusalém. Mas tá sendo invadido o reino de Judá. Então, aqui a gente deve estar lá pro ano 13, tá? Então, da aula passada para agora, deve ter passado, vamos imaginar, uns 6, 7 anos, tá bom? Então, a gente está aqui no ano 13 do reinado de Ezequias, para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo, tá? Então, o que aconteceu lá na Síria? O rei da Síria anterior era o rei Sargão, né? Que a gente já havia falado, que o rei Salmaneser morreu, o rei Sargão virou rei, o irmão de Salmaneser, e então a gente lembra que Sargão, né, a gente falou um pouquinho de Sargão na aula anterior, né, teve um capítulo pequeno ali do livro de Isaías que falava um pouquinho sobre esse rei Sargão, tá? Sargão morreu agora, e agora quem é que tá reinando? Senaqueribe, o filho de Sargão, tá? Então Senaqueribe é o filho do rei Sargão, Senaqueribe é o rei da Síria, e ele tá reinando agora, e ele tá indo com toda a força para cima de Judá, querendo tomar o reino de Judá, tá bom? É nesse contexto que a gente vai se encontrar agora. O que está acontecendo em Judá? A gente lembra quando Ezequias virou rei, no primeiro mês do reinado de Ezequias, Ezequias fez uma reforma religiosa. A primeira atitude de Ezequias foi reformar o templo, reabrir o templo, chamar os levitas, chamar os sacerdotes, mandar os levitas voltarem a trabalhar na frente do templo, mandar os sacerdotes voltarem a trabalhar no templo, voltar o altar de bronze para o lugar que deveria ser, porque a gente lembra que Acas, o pai de Ezequias, tinha tirado o altar ali de bronze e tinha colocado o altar de sacrifício do Deus de Damasco ali, né? Então, Ezequias faz toda uma reforma religiosa, a gente lembra, né? E isso leva a um avivamento no reino de Judá. Realmente o povo vive um avivamento ali naquele reino. E a Bíblia diz isso,
que por conta disso, dessa obediência de Ezequias, por conta desse zelo de Ezequias por Deus, pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, foi que Deus o abençoou e o fez vencer várias batalhas e o fez se manter de pé para que o reino não fosse tomado, tá? Então, só o que acontece? Com o passar dos anos, foi esfriando e o povo começou a não obedecer mais tanto como obedecia antes, tá? Então, é isso que está acontecendo lá no reino de Judá. O povo começou a pecar de novo. Tá? Então a gente lembra que o povo estava obediente também, não era só Ezequias, o povo tinha começado a ficar obediente. Mas agora, né, a gente está no ano 13 aí, né, passaram 13 anos do reinado de Ezequias depois da reforma religiosa, agora o povo já se cansou. O povo já não está mais obedecendo tanto assim a Deus, o povo já não acredita mais tanto assim em Deus, tá? Então o povo esfriou. E é nesse contexto que Isaías vai falar agora, tá? É num contexto onde o povo do reino de Judá esfriou, o povo do reino de Judá voltou a pecar e Ezequias está estremecido, Ezequias está meio em dúvida do que fazer, porque Senaqueribe está vindo. Senaqueribe está vindo e está conquistando terras em Judá. Senaqueribe está vencendo. Então Ezequias fica meio na dúvida, meio titubeante ali, né? E ele pensa em fazer aliança com outras nações, né? Ele começa a pensar o que fazer, ele começa a ele mesmo criar estratégias ali para pensar como se livrar de Senaqueribe, tá? É nesse contexto agora que Isaías fala. Então, no versículo 1, Isaías diz assim: peso do vale da visão, que tens agora? Pois que com todos os teus subistes aos telhados, né? Peso do vale da visão, né? A gente lembra, quando Isaías fala peso, ele está falando mensagem pesada. É uma mensagem pesada, é com peso, é uma mensagem dura que eu vou dar agora, né? E para quem é essa mensagem dura que eu vou dar agora? É para o vale da visão. Isaías está sendo irônico aqui. A gente lembra que Isaías é irônico, né? A gente lembra no comecinho do livro de Isaías, Isaías já mete uma, né? Que Isaías fala, os burros sabem onde comer, os jumentos ouvem a voz do seu dono, mas vocês não ouvem a voz de Deus. Vocês não sabem onde procurar o alimento de vocês, que é na lei dele, né? Isaías é irônico, Isaías é meio grosso. E agora ele volta assim, tá? Então ele vem numa ironia falando com o povo, né? Ele diz mensagem pesada ao vale da visão. Ele está falando com ironia. Ali é um vale, ali é um local, né? Ele fala no sentido de que deveria ser um local onde se deveria ter a visão de Deus. É um lugar onde se passou tantos profetas com a visão de Deus, né? Onde se foi falado tanto sobre a visão de Deus. E agora, esse lugar onde tantos profetas falaram sobre a visão de Deus, sobre o que Deus quer para aquele povo, como que Deus quer que aquele povo haja, né? Naquele lugar, agora Deus está mandando uma mensagem pesada. Porque, na verdade, é no sentido dele estar querendo dizer aqui, no sentido que o vale que era da visão, agora está cego. É nesse sentido que Isaías está querendo dizer, né? Então, mensagem pesada vai agora para o vale da visão, mas ele não é mais o vale da visão. Ele é um vale cego agora, né? É nesse sentido, ele não obedece, ele não enxerga, Deus está falando, ele não vê. É o vale cego. Então, aqui, Deus diz para esse povo, por que vocês estão indo para os telhados de vocês, para as lajes de vocês fazer festa? Por que vocês estão fazendo isso? Era muito comum, né? Eles irem para os terraços, né? Fazer festa. E era isso que estava acontecendo aqui, tá? Esse povo estava sendo ameaçado. Senaqueribe estava vindo para invadir Judá e eles, em vez de clamar a Deus, em vez de se arrepender dos seus pecados, em vez de buscar o auxílio de Deus, eles vão falar o seguinte: a gente vai morrer mesmo, já estamos perdidos, Senaqueribe já está chegando, Senaqueribe vai pegar a gente também, então vamos comer e beber, então vamos aproveitar, vamos fazer festa, vamos fazer o que a gente tiver para fazer nos nossos últimos momentos. É isso que eles estão pensando, tá bom? Então é dentro desse contexto que Isaías está falando.
Então Isaías está vendo o povo fazendo festa, enquanto tem uma guerra chegando, Senaqueribe está vindo, Senaqueribe já conquistou cidades de Judá, e o povo está fazendo festa, bebendo, comendo, se divertindo, né? E então Isaías fala que Deus fala para esse povo: o que é que vocês estão fazendo em cima dos terraços fazendo festa? Então no versículo 2, Deus continua: tu, cheia de clamores, cidade turbulenta, cidade alegre, os teus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Aqui ele está dando uma mensagem dura. Ele está dizendo aqui: você que é cheia de clamores, você é cheia de orações, você é cheia de pedidos, você é uma cidade turbulenta, você é uma cidade doida que não me obedece. Mas tá aí uma cidade alegre? Tá toda pulando? Tá toda festejando? Vocês estão festejando o quê? Vocês já estão mortos e não sabem. É isso que Deus está falando. Vocês já estão mortos e não é de guerra, não. Vocês não estão mortos por espada. Vocês estão mortos espiritualmente. Vocês já morreram. Vocês estão achando que vocês vão morrer da espada que está vindo de Senaqueribe? Vocês estão achando que vocês vão morrer da guerra que está vindo? Vocês já estão mortos. Vocês já morreram. O estado de vocês estão festejando o quê? Porque o estado de vocês já é morto. Vocês já são mortos para mim. É isso que Deus está dizendo. Então, é uma mensagem triste mesmo, né? Mensagem pesada. Aí no versículo 3, então, Deus continua dizendo: todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe, eles também foram presos. Vocês estão festejando o quê? Os guerreiros que vocês tinham se mandaram, fugiram e foram pegos ainda. E não tiveram nem chance de pegar a espada e lutar, não, morreram. Foram presos, morreram e vocês estão festejando o quê? Vocês estão comemorando o quê? Não estou entendendo. Era para vocês estarem arrependidos, pedindo socorro. E vocês estão festejando o quê? Então, no versículo 4, Isaías diz: por isso eu disse, vão embora e me deixem chorar amargamente. Não venham aqui tentar me consolar, porque eu choro por causa da desgraça que está acontecendo com o meu povo. Né? Então você imagina realmente, Isaías devia estar vendo aquilo tudo, né? Isaías de olho aberto, enxergando, a guerra está vindo, está conquistando terras. Em vez do povo ir lá para o templo de Deus, orar para Deus e pedir socorro para Deus, o povo está em cima dos seus terraços, se embriagando. E Isaías vendo isso, Isaías começa a falar isso e Isaías chora. Né? E estão indo lá consolar Isaías, Isaías fala: me deixa porque eu quero chorar mesmo. É para chorar amargamente. E eu estou chorando por causa desse povo. Olha a desgraça que está acontecendo com esse povo. E esse povo não está vendo, esse povo está cego. Né? Então, no versículo 5, Isaías diz: porque dia de alvoroço e de atropelamento e de confusão é este da parte de Deus. A gente vai ver, daqui a pouquinho a gente vai voltar para o livro de Reis, e no livro de Isaías também fala. No ano 14 do reinado de Ezequias, Senaqueribe, ele invade Judá. E ele vai conquistando terras. E ele vai, gente, destruindo muralhas e invadindo as terras de Judá. E ele vai fazendo isso com várias cidades. E vai conquistando várias cidades. E quando Ezequias ouve isso, ele fecha Jerusalém, né? Ele tem a muralha ali, ele fecha o portão e fica trancado lá dentro. Tá? E ele, quando ele fica trancado lá dentro, ele faz o quê? Ele cria recursos para ele se manter lá dentro. Então ele cava poço lá dentro para ter bastante água, ele desvia o trajeto do rio para ter o rio ali, sabe? Ele começa a fazer essas estratégias para ele conseguir ficar bastante tempo com o cerco, para ele não se render ao cerco igual aconteceu com Oséias, tá? É nesse cenário que tá. Então Ezequias tá assim nessa situação, Senaqueribe tá vindo, Senaqueribe está derrubando muralhas, Senaqueribe está invadindo cidades e o povo está tudo correndo e um pisando em cima do outro para correr. E é isso que Isaías está falando que está vendo. É esse cenário que Isaías está vendo. E Isaías está falando: poxa, eu estou vendo isso e vocês estão festejando o quê? Vocês estão no terraço fazendo festa por quê?
Então ele diz isso, porque hoje é dia de alvoroço. Vocês não estão vendo o alvoroço que está acontecendo aqui? O povo tudo correndo para lá e para cá, o atropelamento que está tendo, o pessoal correndo aí, um atropelando o outro correndo, né? Vocês não estão vendo o dia de confusão que hoje é pra gente? E esse dia veio da parte de Deus. É Deus quem está enviando isso pra gente, essa confusão. Do Deus dos exércitos, no vale da visão. É mais uma vez de forma irônica que ele está falando. No vale que deveria ser o vale da visão, eles deviam enxergar isso, eles não estão vendo, estão cegos. Não conseguem enxergar o que Deus está fazendo. Hoje é dia, Isaías fala, hoje é dia de derrubar o muro e de clamar até os montes, né? Então hoje é dia de derrubar o muro, hoje é dia de derrubar os muros têm sido derrubados, as muralhas têm sido derrubadas, né? E tem sido conquistado, Judá tem sido conquistada. Hoje não é dia de festa. É isso que Isaías está falando. Hoje não é dia de festa, gente. Hoje não é dia de vocês estarem se reunindo para comer e para beber e festejar. Hoje é dia de vocês estarem clamando. Hoje é dia de vocês estarem se arrependendo. Hoje é dia de vocês estarem buscando. Porque hoje é dia de muro cair. Então vocês têm que correr atrás de Deus, não ficar bebendo, se embriagando. Aí então no versículo 6, Isaías continua falando. Porque Elão tomou Aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros. E Kir descobriu os escudos, né? A gente viu na aula passada, né? Tinha uma profecia de Isaías sobre a Babilônia, né? E essa profecia de Isaías sobre a Babilônia, Isaías fala sobre Elão, né? A gente sabe que mais para frente os persas, eles vão descender de Elão, tá? Mas aqui ainda não era essa situação, tá? Mas mais para frente os persas, que são os que vão conquistar lá os medos e os persas que vão conquistar a Babilônia, eles descendem de Elão. Mas aqui o que acontece? Elão, nessa época, ele era uma nação que foi conquistada pela Assíria, tá bom? Então, Elão havia sido conquistado pela Assíria nessa época e Kir também havia sido conquistado pela Assíria. E o que a Assíria fazia? A Assíria pegava as nações que ela conquistava e ela precisava de guerreiros, ela pegava os guerreiros dessas nações que ela conquistou e levava para a batalha contra outras nações. E é isso que está acontecendo aqui. Isaías falou aqui que ele está vendo guerreiros de Elão vindo e guerreiros de Kir vindo. Então esses guerreiros, eles não estão vindo por Elão, eles não estão vindo por Kir, eles estão vindo pela Assíria. Eles estão lutando pela Assíria. É isso que Isaías está falando. Aí aqui Isaías está dizendo no versículo 6. Porque Elão tomou a aljava, juntamente com carros de homens e cavaleiros. E Kir descobriu os escudos, né? Então, eles estão vindo aí com terror aí e estão entrando nas nossas cidades. Versículo 7. E os teus mais formosos vales se encheram de carros, e os cavaleiros se colocaram em ordem às portas. Ele está falando sobre um cenário de guerra aqui. É muito claro, né? É um cenário de guerra que ele está falando, tá? E a gente vai ver mais pra frente que realmente esse cenário de guerra vai entrando pra gente se preparar para a história que vai vir mais pra frente no ano 14 do reinado de Ezequias, que a gente vai ver o que vai acontecer mais pra frente, tá? Então, é esse cenário de guerra que ele está descrevendo, Senaqueribe atacando Judá. E Senaqueribe já conquistou umas terras, Ezequias está se preparando para fechar ali o reino de Jerusalém, né? Fechar o reino de Judá ali, para ele não invadir a capital, tá? Então, é isso que Isaías está falando. Os vales do reino de Judá agora estão cheios de carros da Assíria. E os cavaleiros, eles estão à porta da cidade, querendo invadir. Versículo 8. E ele tirou a coberta de Judá. Ele aqui diz, e ele tirou a coberta de Judá. Ele está falando de Deus. E Deus tirou a coberta de Judá. Deus tirou o que protegia Judá. Deus tirou a proteção de Judá. Olha o que Isaías está falando. Isaías está dizendo, vocês estão fechando os portões. Vocês estão se trancando aqui dentro de Jerusalém, achando que os portões vão deter a Síria. Mas eu vejo lá o vale cheio de carros e cheio de cavaleiros, e eles estão à porta para entrar. E Deus mandou dizer que ele já tirou a coberta de Judá. Se vocês não clamarem, não se arrependerem, a Síria vai entrar. É isso que Isaías está querendo dizer. Se vocês não clamarem a Deus e se arrependerem, a Assíria vai tomar Jerusalém.
Então, Isaías fala isso. E Deus tirou a coberta de Judá. E naquele dia olhaste para as armas da casa do bosque. E nesse dia vocês olharam para as armas da casa do bosque. O que é a casa do bosque? A casa do bosque, gente, é a casa dos deuses pagãos. Eles se perverteram aqui, o povo de Judá. Aí nesse dia, é isso que Isaías está falando. Agora, vocês sabem onde foi que vocês erraram. Quando começou esse alvoroço todo aqui, a primeira coisa que vocês fizeram foi olhar para a casa do bosque. As armas lá da casa do bosque. Vocês sabem onde vocês erraram, onde vocês têm que voltar, vocês sabem. Então aqui no versículo 9. E vistes as brechas das cidades de Davi, porquanto já eram muitas. E ajuntastes as águas do tanque de baixo. Então aqui Isaías está falando, e agora vocês perceberam que na cidade de Davi há brechas. E não são poucas. São muitas brechas. Aí vocês agora estão tentando juntar água na cidade. E a gente vai ver que Ezequias fez isso mesmo. Ezequias ele vai mudar o percurso do rio. Ezequias vai cavar poço. Ezequias ele quer juntar água na cidade. E Isaías está chamando a atenção de Ezequias. Isaías está falando, agora vocês viram que há brechas na cidade de Davi. E não são poucas as brechas. E em vez de vocês reconhecerem as brechas, se arrependerem e buscarem a Deus e clamarem a Deus, vocês estão indo estocar água, achando que isso vai segurar vocês. Deus já tirou a coberta de Judá, isso não vai proteger vocês. A muralha não vai proteger vocês, porque hoje é dia de muro cair. Isaías falou isso no começo, hoje é dia de muro cair. A muralha não vai segurar vocês, o portão não vai segurar vocês, porque tem soldado no portão para entrar. E vocês estão achando que a água vai segurar vocês aqui dentro. Vamos resistir. Oséias resistiu 3 anos, vamos resistir 10. Não, a água não vai segurar vocês. É isso que Isaías está falando. Versículo 10. Também contastes as casas de Jerusalém e derrubastes as casas para fortalecer os muros. Olha o que Isaías está falando. Vocês estão criando estratégias humanas. Vocês começaram a quebrar casas aqui em Jerusalém para reforçar os muros, porque vocês estão com medo do muro ser invadido, do muro ser quebrado e Jerusalém ser invadida. Em vez de vocês irem lá clamar a Deus, em vez de vocês se arrependerem do pecado de vocês estão quebrando casa e reforçando o muro. Caramba, ele dá bem uma chamada, né? No versículo 11, então, diz assim: fizeste também um reservatório entre os 2 muros para as águas do tanque velho. Vocês fizeram tudo isso, até um reservatório para 2 muros com tanque velho vocês fizeram. E então Isaías diz o que ele está querendo dizer. Ele fala, mas para cima vocês não olharam. Mas para Deus vocês não olharam. Para aquele que mandou fazer tudo isso, para aquele que está fazendo isso com vocês, vocês não olharam. E nem consideraram ele. Não estão nem sequer cogitando falar com ele. É isso que Isaías está falando. Nem pensar. Não foi nenhuma das estratégias de vocês orar a ele. Nem passou. Não. A estratégia de vocês foi quebrar casa, foi tentar reforçar muro, criar poço. A estratégia de vocês é qualquer uma, menos orar àquele que criou vocês, aquele que formou vocês, aquele que está fazendo você passar por isso. Vocês não fizeram isso, olhar para cima. Então, no versículo 12, Isaías diz: e o Senhor Deus dos exércitos chamou naquele dia vocês para chorar e para prantear. Hoje não é dia de festa. Deus não chamou hoje vocês para vocês irem para o terraço fazer festa. Deus chamou hoje vocês para chorar, para prantear, para raspar a cabeça de vocês em luto e para cingir com o cilício. Ele chamou vocês para vocês se envergonharem, se arrependerem.
É isso que Isaías está falando. Mas o que eu vejo aqui no versículo 13, Isaías diz, mas o que eu vejo aqui é gozo e alegria. Vocês estão rindo? Vocês estão alegres? Vocês ficam matando boi? Ficam degolando ovelha? Quer comer toda a carne? Quer beber todo o vinho, né? O que eles deviam estar pensando pelo jeito que Isaías vai falar, que a gente vai ver? Pelo jeito que eles estão, que Isaías vai dizer nesse capítulo, eles entendem que eles estão perdidos. Então eles falam, gente, já era. A Assíria vai invadir Judá. A Assíria vai invadir Jerusalém. Então, se a Síria vai invadir Jerusalém, eu não vou deixar eles ficarem com os meus bois, não. Eu vou matar todos, vou comer todos. É isso que eles estão fazendo, gente. Olha o desespero. Então, assim, eu tenho 2 ovelhas, eu matei as 2 ovelhas e tô querendo comer as 2 ovelhas. É nesse nível que tá o negócio que Isaías está dizendo. Eu tenho minha plantação de uva, eu vou querer pegar todas as minhas uvas e me embriagar, bebendo todas as minhas uvas, para não deixar nenhuma uva para a Síria. Quando eles entrarem e invadirem, não vai ter nada, eu comi tudo. É isso que eles estão fazendo, é isso que Isaías está falando que eles estão fazendo. Então Isaías diz isso, mas o que eu vejo aqui é gozo e alegria. Vocês ficam matando bois, vocês ficam degolando ovelhas, aí vocês ficam comendo, bebendo, e vocês dizem, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Aí no versículo 14 Isaías diz, mas o Senhor dos exércitos revelou-se aos meus ouvidos. E ele disse assim, olha Isaías, com certeza, essa maldade que esse povo está fazendo contra mim, eu não vou perdoar. Eu não vou expiar essa maldade até que eles morram. Nossa, e Deus está falando isso para o povo, né? Isaías falando que Deus está falando que essa maldade não vai ser perdoada. Eles vão morrer por causa dessa maldade. Eles preferem fazer tudo isso a clamar a Deus, a pedir socorro a Deus. Aí então no versículo 15, agora Isaías chama um homem, tá? A gente vai ver, porque assim, quando a gente for estudar no segundo livro de Reis e no livro de Crônicas e no livro de Isaías também, quando fala sobre a invasão que há no 14º ano do reinado de Ezequias de Senaqueribe, a gente vai ver que o Ilquias, ele já é mordomo do palácio, tá? Então isso daqui foi um pouquinho antes. Porque aqui, porque aqui Deus está falando que vai colocar Ilquias como mordomo. Então isso daqui foi um pouquinho antes, mas já estava nessa trajetória, né? A Síria já estava conquistando reino, conquistando as cidades de Judá e estava chegando ali em Jerusalém. Aí no versículo 15 diz assim, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, anda e vai ter com este tesoureiro, vai lá falar com Sebna, o mordomo do palácio. E Isaías então foi falar com o mordomo do palácio, que se chamava Sebna. E ele diz assim no versículo 16, que é que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que cavasses aqui uma sepultura? Cavando um lugar alto a sua sepultura, e cinzelando na rocha uma morada para ti mesmo. O que acontece? Esse Sebna aqui, né, ele era mordomo do palácio do rei Ezequias, né? Então ele era ali um fiel trabalhador de Ezequias, ele era bem próximo de Ezequias, né? E ele, gente, o que ele fez? Ele sabe que vai todo mundo morrer, todo mundo estava achando que ia morrer, né? Eles estão vendo que a Assíria está chegando, eles vão morrer. O que esse homem fez? Ele mandou cavar uma sepultura num lugar alto para ele. Lembra o que ficava nos lugares altos? Os altares. Nos lugares altos ficavam os altares. E esse homem, já que ele vai morrer, ele fala, eu quero que minha sepultura fique num lugar alto, para eu ser memorável, para as pessoas entenderem que eu era importante, que eu sou importante. Então, minha sepultura vai ficar no lugar alto. E ele mandou cavar a sepultura dele no lugar alto. E é isso que Deus está falando. Quem é você para ter uma sepultura no lugar alto? É isso que Deus está falando para ele. Quem é você? Quem é você na fila do pão, né? Quem você acha que você é? Para você se achar tão digno de honra, né? É engraçado, né? Na Bíblia diz, né?
se você for convidado, né, para qualquer lugar que você for convidado, sente na última cadeira, né? É mais bonito você ser chamado para ir para a primeira cadeira do que você sentar na primeira cadeira e ser convidado para ir para a última, né? Não se sinta, né? O próprio Senhor Jesus disse isso, né? Ele uma vez disse isso no Novo Testamento, né? Não faça como os fariseus fazem. Os fariseus, eles ficam separando os lugares de honra para eles sentarem nas sinagogas. Não façam isso. Deixem que os outros honrem a você, mas você não se honra. A gente não se honra, né? E infelizmente a gente vê muito isso, né? Eu tô falando assim, mas eu lembro, tem várias igrejas aí que separam o lugar, né? Só pode pastor sentar ali, né? Tem pastor que senta até ali no altar, né? Fica tudo lá, um monte de gente ali sentada ali no fundo, né? Jesus fala que isso não é bom, não. E então, esse Sebna está fazendo isso. Então, no versículo 17 diz assim: Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte, e de todo te envolverá. Nossa, tá falando que Deus vai pegar ele como uma pedra e vai tacar ele longe. É isso que tá dizendo. Você acha que você vai ser sepultado aqui? Nesse lugar aqui, que você tá fazendo de honra para você? Quem você acha que você é? Deus vai pegar você como se pega uma pedra e vai jogar você bem longe. Deus vai mostrar quem você é. Deus vai te humilhar. É isso que está falando aqui Isaías. Versículo 18. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. E ali, naquele lugar, você vai morrer. E ali vai acabar toda a sua glória. Porque você se gloria em carros. E você é a vergonha da casa do rei de Judá. Ele se acha tanto, né? E Isaías vem com a mensagem de Deus dizendo que ele, na verdade, é a vergonha do reino. Ele está se achando por quê? Se ele é uma vergonha para o reino de Judá. Então, e a glória dele, ele se acha pelos carros, né? Ele acha que carro vence tudo. Em vez da glória dele ser Deus, são os carros. E então agora no versículo 19, Isaías diz: E demitir-te-ei do teu posto, e te arrancarei do teu assento, né? Você não vai ser mais mordomo. Por causa que você está se achando, agora eu digo, você ainda vivo, eu vou te tirar desse cargo e vou te arrancar desse seu assento que você se acha aí sentando aí nesse lugar. Eu vou te tirar desse lugar. Então no versículo 20 diz: E será naquele dia que eu vou chamar a Eliaquim. Ó, eu falei Ilquias, né? Ilquias é o pai. Eu vou chamar Eliaquim, o filho de Ilquias. E ele vai ser mordomo no teu lugar. Ele sim vai me servir. Porque a glória dele está em mim. Ele se gloria em mim. Não é de carro, não é dele mesmo. Aí no versículo 21. Então eu vou vestir a Ilquias. Ilquias não, de novo, tô falando Ilquias. É Eliaquim, né? Deixa eu ver se ele é Eliaquim. Então eu vou vestir a Eliaquim, né? De túnica. E eu vou cingi-lo com o teu cinto. O cinto que hoje você usa e se acha. Eu vou cingir a Eliaquim. E entregarei nas mãos dele o teu domínio. E será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E eu vou colocar na mão dele a chave da casa de Davi. Gente, Deus aqui está dizendo assim, né? Ele, esse mordomo, né? Ele tinha, sim, a chave do palácio, né? Ele era o mordomo do palácio, então ele tinha acesso ao palácio, ele tinha a chave do palácio. Mas foi dada pelo rei, por Ezequias, né? E agora Deus diz, Deus que fez a promessa para Davi, Deus diz, não, eu vou dar a chave da casa de Davi para Eliaquim. Ele sim é digno. Ele sim merece, né? Deus está envergonhando esse homem totalmente. Então Deus diz, então eu vou colocar a chave da casa de Davi sobre o ombro de Eliaquim. E ele, o que ele abrir, ninguém mais vai fechar. E o que ele fechar, ninguém mais vai abrir. Deus está dizendo que ele vai ter autoridade, como ninguém. Autoridade que nem esse Sebna não tinha. Deus vai dar para ele aqui.
Então imagina Sebna, né, se achava tanto e viu que não é tão importante assim. Então, né, a gente vai ver mais pra frente que esse termo é usado mais pra frente, né, sobre Jesus. E a gente vai entender por quê. No versículo 25 explica por quê, né? Esse termo é usado depois para Jesus, né? O que ele abre, ninguém fecha, o que ele fecha, ninguém abre, né? E a chave da casa de Davi está nas mãos de Jesus, né? E no versículo 23 diz, né? Aqui Deus está falando que é a chave da casa de Davi para Eliaquim, né? E que a agora parou, me veio uma questão na cabeça, eu parei para pensar aqui, mas daqui a pouco eu vejo. Eu parei para pensar que se Eliaquim não é descendente de Davi, né? Se não é parente de Ezequias. Depois eu vou pesquisar, eu não pesquisei isso na aula, agora que me veio isso na cabeça. Aí no versículo 23, né, diz assim: E fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai, né? E ele não vai ser transitório. Eu vou fixar ele firme como um prego. Ninguém vai tirar ele do lugar que eu colocar. Ele vai ficar ali fixo. E ele vai ser honra para a casa dele. Versículo 24. E nele pendurarão toda a honra da casa de seu pai, a prole e os descendentes, como também todos os vasos menores, desde as taças até os pratos. E ele será digno de honra. Esse ele aqui. Ele será a referência. Aí no versículo 25, Deus diz assim: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego fincado em lugar firme será tirado, e será cortado, e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque Deus assim disse. Deus está dizendo assim: ainda ele aqui, que vai receber todo o poder que eu estou dando, ainda assim, a glória dada a ele é passageira. Eu estou dando temporariamente para ele a chave da casa de Davi, não é eternamente. E eu não estou fixando ele eternamente como um prego de referência para todas as gerações, porque esse prego vai cair também. Mas aqui Deus não está querendo dizer que ele vai cair em desonra, não é isso que ele está dizendo, Deus, né? Mas Deus está dizendo que não é ele. Ele é uma referência para alguém que virá e esse sim será a eterna referência. Mas ele não. Mas ele merece receber essa honra e não Sebna. Então agora Deus vai honrá-lo, ainda que temporariamente, porque o prego a ser fixado é outro, né? Porque a chave da casa de Davi a ser entregue é para outra pessoa, né? Aquele que abrirá e ninguém fechará, e o que ele fechar ninguém abrirá, é outro. Não é ele, é outra pessoa, né? Mas Deus vai dar por um tempo para ele, para honrá-lo. Porque Sebna quis tanto se honrar a si mesmo, né? E Deus vai humilhá-lo. Enquanto o outro vai ser exaltado por Deus. Ainda que temporariamente, mas vai ser exaltado por Deus, né? É nesse sentido que tá falando aqui. Gente, deixa eu ver rapidinho se o Eliaquim, ele é parente de Ezequias, né? Se ele é descendente de Davi. Pera aí rapidinho, deixa eu só ver aqui, rapidinho. A gente já terminou a aula de hoje, mas eu só vou ver isso, que ficou isso agora na minha cabeça aqui. Eu tava falando a aula e eu pensei nisso. Deixa eu só ver aqui rapidinho, a gente já vê. Se minha internet for rápida, a gente já vê. Pera aí rapidinho, gente. Ou se alguém conseguir ver aí, porque minha internet tá, meu pai do céu, tá fogo. Acho que foi. Vou pesquisar aqui rapidinho só por cima, aí depois eu faço uma pesquisa aprofundada. Isso mesmo, viu? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, depois eu vou conferir as fontes, mas pela pesquisa rápida eu imaginei que era isso. Pela pesquisa rápida que eu fiz, é isso mesmo. Gente, Eliaquim, ele é ele é descendente de Davi. Ele era parente de Ezequias. Então ele descendia de Davi.
Por isso que Deus está dando a casa, Deus fala desse jeito, né? Por isso que Deus fala, a chave da casa de Davi, eu entrego a ele aqui. E tudo que ele abrir, ninguém mais fechará. E tudo que ele fechar, ninguém mais abrirá. Né? E ele será o prego de referência, né? E será, né, o suporte para tudo que vier depois dele. Mas eu digo que uma hora esse prego vai cair. E uma hora vai acabar o que eu dei para ele aqui, né? Por isso que Deus transmite para ele, porque está dentro da promessa de Deus, né? Porque a promessa de Deus é que isso será dado para um descendente de Davi. Deus não está deixando de cumprir o que ele disse, porque ele aqui é um descendente de Davi, mas não é o descendente, né? O descendente de Davi é Jesus, que foi o que foi dado isso, né? Então, amém. Glória a Deus, gente. Glória a Deus, amém. Então, amanhã a gente vai ter aula, tá bom? Amanhã é quarta-feira, geralmente não tem aula, mas amanhã a gente vai ter aula, porque quinta eu não vou conseguir dar aula. Então, amanhã eu vou compensar a aula de quinta, tá bom? Então, amanhã a gente vai ter Isaías 23, tá bom? Então, amém. Deus abençoe a todos. Eu vou desconectar o Facebook e o Instagram. E eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Então,